Mas hoje, segunda-feira, semana começando, e não há outro meio de começar a semana bem, a não ser meditando, se alimentando da palavra de Deus, para que a nossa fé possa ser aumentada e a gente possa sim vencer as batalhas que vêm durante essa semana. Nós não estamos livres de pequenas, de grandes batalhas e também daquele dia que chega o dia mau, que nos joga ali no chão, que nos deixa sem perspectiva, que a gente para e diz, não tem mais o que fazer. Mas eu te digo, se você tem fé, se você crê, se você tem Deus no seu coração, se você pode chamá-lo de Pai, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se você está na dependência dele, obediente, ele vai vir em teu socorro. Algumas pessoas pensam que é tão simples. Está virando modinha na internet, alguns pregadores que tem por aí de internet, que dizem, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Aonde você pisar a planta do seu pé, Deus será. Mas para isso, você precisa ter intimidade, você precisa estar entregue, você precisa ser obediente, você precisa cumprir as leis celestiais. Não é só assim. As coisas de Deus são sérias. Não se brinca com as coisas de Deus. Você não vai estar todo errado, fazendo mal para as pessoas e achar que onde você vai pisar a planta do seu pé, seu será. Que viram bênçãos sem medidas. Não é assim. Não é assim. Hoje nós vamos meditar nessa palavra. Nós vamos meditar nesse salmo. Nesse salmo. Abra os seus ouvidos, peça entendimento, peça a Deus que abra os seus ouvidos espirituais para que você guarde essa palavra. E esse salmo começa: exaltar-te-ei, ó Deus, meu Rei, bendirei teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Esse salmo do rei Davi, que louvava, ele salmodiava, cantava ao Senhor. E eu trouxe esses versos do início do salmo e vou para o 14, porque Davi, ele passou muitas dificuldades, como a gente diz, muitos perrengues, mas ele estava com os pés na rocha firme, que é Jesus. Ele caiu, ele errou, ele pecou, fez muitas coisas, mas ele se jogou no altar. Em alguns momentos ele se vestiu de pano de saco. Ele ficou ali com o rosto no pó, pedindo, clamando, por saber que Deus faria. Não há vontade dele, porque ainda tem isso. Quando a gente está na dependência, às vezes não é do jeito que a gente quer, é como Deus quer, porque ele sabe que os planos dele são maiores que os nossos, são melhores que os nossos. E nós temos que colocar isso na nossa cabeça, que tudo que vem de Deus é perfeito. Enquanto nós estamos aguardando, vamos louvar, assim como Davi fazia. Dizer que Deus é bom, que Deus é digno. Aqui no 14 diz: o Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dá alimento. Você entendeu? Quando você vacila, quando você cai, Davi sabia disso, porque ele passou, foi experiência que ele viveu. Quando faltava, ele sabia que Deus ia fazer, mas ele sabia também que ele tinha que orar, que ele tinha que acreditar, que ele tinha que mudar muitas vezes o caminho, não tirar os olhos do Senhor.
Quando Davi tirou os olhos de Deus, que olhou para aquela mulher lá da sua varanda, deixou de fazer o que tinha de ser feito, de ir para a batalha e ficar ali, observou aquela mulher e desejou e mandou matar o seu marido para tomar o que não era dele. A vida de Davi desandou, veio a desgraça na vida de Davi. Aquela mulher engravidou, o filho que ela engravidou morreu, mesmo Davi se trancando no quarto, chorando, pedindo. Mas depois que aquela criança morreu, Davi saiu dali, foi comer, se arrumou e todo mundo olhando. Ele orou enquanto o menino estava dentro, o menino morreu, porque ele sabia que ele tinha que continuar, que Deus era bom, que aquilo ali foi ele que causou. Nós temos que tentar mudar de alguma forma para agradar a Deus e saber da sua grandiosidade. Por isso que Deus vinha socorrer Davi. Mas ele, como o Pai também, deixa que nós possamos pagar pelo mal que fazemos, como Davi pagou. E veio muitas coisas. Davi foi perseguido pelo seu próprio filho. O seu filho, violentou a sua própria irmã. Foi uma bagunça na vida de Davi. Por quê? Por causa desse pecado que ele cometeu. Matou um justo, um amigo. O que defendia ele nas batalhas estava ali na frente. E ele mandou, mata, deixa que ele morra na batalha, deixa. Porque ele descobriu que aquela mulher estava grávida. Porque ele quis aquela mulher de qualquer forma. E às vezes, mesmo sendo temente a Deus, nós estamos como Davi, fazendo coisas erradíssimas, fazendo coisas que... E às vezes não reconhecemos o nosso erro. E não queremos mudar. E Davi deixa bem claro aqui, que quando você está prostrado, quando você está com os olhos voltados no Senhor, quando você está ali, perante ao altar, se humilhando aos pés do Senhor, sem suas armaduras, sem suas máscaras, sem esconder nada do Senhor, você, sendo você mesmo ali. Aí o Senhor vem e Ele cuida, Ele abre sua mão, Ele nos dá o alimento, e Ele satisfaz com benevolência todo o vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benignos em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam de verdade. Davi diz aqui, quando você clama, você invoca ao Senhor, Ele está, mas se for daqui para fora, se não é de verdade, se você não está entregue de verdade, Ele sabe, Ele sonda o teu coração. Mas quando você estiver de verdade, Ele vai te responder. Ele acode à vontade dos que o temem e atende-lhes o clamor e os salva. Olha que palavra está aqui no Salmo 145. Aí quando você teme o Senhor, quando tem verdade no seu coração, quando você está ali, obediente, agradando a Ele, com o seu comportamento, com a sua mudança, com o seu perdão para quem te faz o mal, aí Ele diz, agora sim, eu vou te dar bênçãos sem medidas, aonde você pisar a planta do teu pé, teu será. Deus é assim, mas nós precisamos andar na linha. Não é de qualquer jeito que você vai receber as bênçãos do Senhor. Lembra daquela mulher do azeite? Quando foi procurar o profeta Eliseu, quando ela chegou para Eliseu, foi que ela disse para ele, o meu marido era teu servo, o meu marido era temente a Deus. Ela podia ir ali e dizer, e agora? Faz alguma coisa. Mas se o marido dela não tivesse só em cada esquina, bebendo, fazendo mal, roubando, como era que ela ia chegar? Como é que você vai chegar diante de Deus e dizer? É tão bom quando a gente pode dizer, Senhor, Tu sabe da minha vida, Tu sabe, eu sou temente, eu faço, eu me esforço, às vezes eu erro, mas Tu sabes do meu coração.
Aí Deus te acode. Ele diz aqui, eu acudo, eu dou, eu abro a minha mão para você. E ele perguntou, o que eu posso fazer por ti? O que é que tu tem na tua casa? Tem um pouquinho de azeite. E ele disse, então, ela disse, eu não tenho nada primeiro, porque era tão pouco. Aí depois ela lembrou, disse, eu tenho um pouquinho de azeite. E ele disse, então vai lá, pede emprestado. Se tranca no teu quarto. É assim que a gente deve fazer, se trancar no quarto, esperar Deus agir. Não botar a boca no trombone, sair, liga para um, para o outro, ai tá, esse aqui. Não, é você e Deus. Quando você começa a confiar em Deus, você vai ver as grandes mudanças. Você vai ver o azeite jorrar. Você vai ver suas contas serem sanadas, você vai ver sua doença ser curada, você vai ver sua família ser restaurada, sua fé aumentada, sua intimidade com Deus aumentada. É assim. Clama, exalta, glorifica, ora, busca, que o Senhor vai agir na tua vida. Aí não tenha dúvida, que quando você pedir, o Senhor vai atender se for o melhor para você. Deus faz o que é o melhor para nós. E quando você pisar a planta do seu pé, porque onde um justo, a oração de um justo tem muitos efeitos. Né? Mas para nós, e aí a pergunta, somos justos? Buscamos? Estamos bem com Deus? Como é que está o nosso relacionamento com Deus? Como é que está a nossa vida? E nós queremos exigir que as coisas aconteçam, e não é bem assim, por mais que pessoas digam aí, chega uma pregação para você e diz, vai acontecer, eita, vai ter isso, eita, onde você pisar, olha, serão bênçãos, sem medidas, 100 vezes mais, é isso, com a sua vida do jeito que está, não vai. As pessoas não gostam de dizer essas palavras, de dizer que Deus não é menino, que Deus não é homem, para que te engane, e nem ser enganado por você. Ele é Deus, Ele sabe do seu coração. Não existe barganha, não existe dizer, ai Deus, não, as coisas de Deus são seríssimas, seríssimas, não é assim. A intimidade com Deus é construída dia a dia, ali. As pessoas acham que é só receber. Na Bíblia nos diz, quando você abre a mão para um pobre, quando você ajuda as pessoas, Deus também te ajuda. Você tem que sempre fazer sua parte. Como é que você vai saber a sua parte nessa história, que é a sua vida? É através da palavra de Deus. Você vai saber aqui o que é que você tem que fazer para andar no caminho certo, para saber que Deus é o caminho, a verdade, a vida, que não há outro. Como é que você deve se comportar? O que é que eu devo fazer, Cecília? Leia a palavra. Leia a palavra, que ela vai lhe direcionar. Vai haver uma passagem aqui que vai tocar o seu coração a um ponto de te aquebrantar, de tocar ali no seu coração, na sua alma, e você vai dizer, ô Senhor, a partir de hoje eu vou mudar, eu vou fazer a minha parte, eu quero o melhor dessa vida, então eu vou te servir, então eu vou fazer o bem, então eu vou plantar coisas boas, eu vou mudar. Vamos tentar essa semana. A gente sabe que não é fácil. Andar certo aqui nessa terra, perante a lei dos homens, não é fácil. Muitos quebram as regras, são penalizados, né? As leis do céu também são assim. Nós temos que respeitá-las, cumpri-las. Mas os homens não se tocam, não acordam, né? Se preocupam aqui, que é rápido, que vai passar. E há uma eternidade aguardando por nós. Então vamos conhecer a verdade que liberta, que é a palavra de Deus e os seus ensinamentos. Deus existe, meu irmão. Ele é vivo e está entre nós. Tem muitas pessoas que acordaram nessa segunda-feira aí com tantas tragédias em sua vida.
Outras amanheceram comemorando grandes milagres que Deus fez. Mas se você está bem, adore. Continue adorando. Se você está triste, se aconteceu algo, se um dia mal chegou, adore. Adore, mesmo chorando. Adore, para que Deus cure essa ferida, para que Deus mude, para que você possa aceitar os planos de Deus em sua vida, que você possa entendê-los. Tudo que vem de Deus é bom, perfeito e agradável, por mais que não possamos entender no momento, naquele momento de dor. Nós não vamos entender por falta de conhecimento. Nós não vamos aceitar, nós não vamos, né? Mesmo com o sofrimento, quem conhece, isso não quer dizer que não vá doer, chora, dói, mas entende que para tudo há um tempo e as coisas vão acontecer, é o curso da vida. Mas Deus também dá grandes livramentos, ensinamentos no nosso dia. Vamos lutar para que nós possamos ser como aquele marido da viúva, mesmo devendo, mas era um homem temente a Deus. Quantos não são tementes a Deus e devem, né? E tem problemas? Tem. Mas ela, depois de tudo, ela chegou e falou com propriedade: faz alguma coisa, profeta, porque o meu marido era teu servo, ele era um homem temente a Deus, um homem de oração, um homem que conhecia a palavra. Que Deus vai te responder, que Deus vai fazer o azeite, vou dizer mais uma vez, jorrar em sua vida, e você vai ter para si, para vender e para ajudar as pessoas. Deus fez na vida daquela viúva, na vida de Davi, na vida de vários, e Deus continua fazendo. Creia, creia, creia somente. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele fará. Deus é bom o tempo todo.